Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luísa Oliveira e estou aqui para dividir com você um pouquinho do que rolou na nossa primeira aula do curso 100% online de tecidos, aplicação para consultoria de imagem. Bom, nessa primeira aula nós começamos abordando um pouquinho o que são os tecidos. Você saberia me dizer? Você saberia me responder efetivamente o que define um tecido? Muitas pessoas têm dificuldade de identificar os tecidos na hora que vai fazer uma compra, seja esse tecido lá na loja mesmo de artigos têxteis, ou seja uma peça de roupa pronta. As pessoas confundem muitas vezes o nome comercial do tecido como se ele fosse o todo. O correto nem seria a gente dizer tecido, mas têxtil. Vamos entender o porquê? Bom, para a gente responder isso, a gente precisa conhecer melhor o que configura a estrutura completa de um têxtil. Para a gente definir um tecido, a gente vai começar pensando na matéria-prima, naquilo que constitui a primeireza desse tecido. A matéria-prima é, portanto, a fibra. A fibra ou o conjunto de fibras, porque existem tecidos mistos, né? O conjunto de fibras que compõe inicialmente esse artigo têxtil. Nós vamos ter diferentes tipos de fibras no mercado. Fibras que são de origem natural, fibras que são de origem química. As fibras naturais vão se subdividir entre as naturais, vegetais e animais, e as fibras de origem química vão se subdividir entre as artificiais e as sintéticas. Quando a gente tem a definição de uma fibra têxtil, isso vai interferir numa série de questões em relação a esse artigo têxtil, essa peça. O que vai acontecer a partir da fibra? A gente vai poder pensar em benefícios, que essa fibra oferece, por exemplo, em termos de sensação térmica, em termos de durabilidade. A fibra também ajuda a gente a raciocinar em relação ao cuidado que a gente tem que ter com esse têxtil, como é que a gente vai lavar, passar, armazenar, enfim. Primeiramente, então, a gente tem que observar a matéria-prima, que dá origem ao que a gente hoje comumente chama de tecido. Quando a gente tem uma matéria-prima, é dela que nós vamos ter aí os filamentos, aquilo que vai dar origem aos fios. Então, da matéria-prima, ou seja, das fibras, nós vamos passar para os filamentos e dos filamentos nós teremos a fabricação dos fios. Os fios podem ser de diferentes espessuras e terem características distintas que vão conferir, por exemplo, textura a uma peça que a gente for comprar, durabilidade, maleabilidade. Então a gente tem que avaliar o fio também para a gente poder se certificar do efeito que isso vai ter no têxtil lá na frente. Com os fios prontos, os fios já fabricados, nós vamos para a próxima etapa, que é a construção do têxtil, a armação têxtil, o tipo de entrelace que nós vamos fazer desses fios para a gente dar origem ao que a gente chama hoje de tecido. E aí a gente chega na resposta daquela pergunta que eu fiz no inicinho aqui da nossa mini videoaula de resumo do que rolou na última aula. Um tecido constitui apenas essa etapa do artigo têxtil, que é a construção da armação, o entrelace dos fios que vão designar ali um tipo de tecido, certo? Mas então, o termo correto seria o têxtil, porque ele abrange muito mais do que somente a sua armação, o entrelace desses fios. Bom, tratando da armação, a gente vai ter aí o desenvolvimento das armações de tecelagem. A tecelagem é uma das artes mais antigas que existe no mundo, sendo identificada aí no período paleolítico, para vocês terem noção. A tecelagem dá origem aos tecidos que são planos, e a gente vai ter também a malharia. A malharia já é uma outra forma da gente poder entrelaçar um único fio, produzindo têxteis diferentes dos planos. Os tecidos planos vão ter uma função, vão ter um tipo de, digamos assim, caimento, que vai conferir um certo efeito na morfologia. E a gente também vai ter na malharia um outro efeito, um efeito de mais maleabilidade, mais mobilidade. A partir daí tá tudo certo? Pronto, agora a gente já tem um tecido? Não, a gente ainda vai ter uma série de beneficiamentos têxteis para poder entender como que esse artigo chega até nós através de uma peça de roupa, por exemplo. Os beneficiamentos eles podem ser de múltiplas formas, desde o amaciamento de um têxtil, de um tecido, até, por exemplo, o tingimento.
E, obviamente, né, todos os beneficiamentos que a gente coloca aí no artigo têxtil vão interferir na durabilidade, na maleabilidade, na qualidade dessa peça. Então, um tecido, ele é composto por tudo isso que eu acabei de falar para vocês. E para isso, a gente vai ter que ter um raciocínio complexo, porque isso tudo interfere não só no custo da peça, mas no efeito final que ela tem para a imagem do nosso cliente, também o que ela oferece de benefício em relação à personalidade de estilo desse cliente, assim como, né, o que ela vai oferecer de benefício em termos de morfologia, caimento e até mesmo de coloração. A gente vai ter que entender a partir das fibras ou dos beneficiamentos como é que essa cor está presente no têxtil, como é que a gente pode conservar essa cor para que a gente tenha mais durabilidade da peça. Então, no momento da gente avaliar, né, um artigo têxtil, uma peça de vestuário, por exemplo, se a gente não tem todo esse conhecimento aprofundado, fica difícil da gente orientar os nossos clientes em consultoria de imagem. Lembrando que toda peça de vestuário, praticamente toda, é formada por um têxtil, exceto os couros, que são não têxteis, que são peles, né? Bom, é muito importante que vocês entendam também que se a gente estuda os tecidos e se a gente estuda também toda a nossa cadeia têxtil, a gente tem consciência do impacto que ela promove. A gente tem que entender que a indústria da moda e a indústria têxtil é uma das mais poluentes. E ela anda lado a lado com a primeira indústria mais poluente, que é a indústria do petróleo. Porque do petróleo derivam as fibras de origem químicas sintéticas, como o poliéster, que é a mais comum que a gente já conhece, né? É muito importante a gente estudar a cadeia têxtil para que a gente possa entender os impactos que ela produz no meio ambiente, mas também os impactos que ela produz socialmente. A nossa cadeia têxtil, aqui no Brasil, emprega 75% de mão de obra feminina. Então é um setor que afeta muito a vida das mulheres. A gente precisa pensar sobre isso, sobre o modo como os têxteis estão costurando o cotidiano de nós, mulheres, no mercado de trabalho. É muito importante que a gente entenda também a potência da cadeia têxtil brasileira. Nós somos o quinto maior mercado de moda do mundo. A nossa Fashion Week de São Paulo é a quinta maior do mundo. E nós temos aqui, no Ocidente, a única cadeia têxtil completa. Isso significa que a gente planta a matéria-prima, produz efetivamente o filamento, o fio, a armação têxtil, os beneficiamentos, entrega esse artigo têxtil para a indústria da confecção, confecciona a peça aqui e ainda faz o desfile por aqui. Isso é de uma preciosidade enorme. Isso tem um impacto muito significativo no varejo de moda. A gente tem que pensar que uma cadeia têxtil completa tem um alto índice aí no impacto do PIB no país, por exemplo. A cadeia têxtil da moda, junto com as demais, digamos assim, peças desse quebra-cabeça, correspondem a mais de 10% do nosso PIB nacional. É fundamental que a gente tenha um super conhecimento na área de têxteis para que a gente possa entender a moda como um todo. Aquilo que ela traz de importante, de relevante, mas também de urgente em termos de ressignificação e de cuidado. Bom, o universo dos têxteis é um universo fantástico. A gente tem que entender um pouquinho da origem deles, um pouco da história têxtil, entender como é que isso tudo começou, e é uma arte muito antiga, e até os dias de hoje, de que maneira isso tem impactado a nossa vida. É fundamental a gente entender também o que significa, né, a gente dar continuidade a essa peça, de modo que ela tenha uma vida prolongada no nosso guarda-roupa e que ela cause o mínimo de danos possíveis no meio ambiente. No nosso encontro, a gente discutiu tudo isso. A gente fez um exercício prático, super legal, onde a gente avaliou um anúncio de uma peça no mercado e a gente verificou qual era o grau de conhecimento das participantes para que elas pudessem efetivamente ter uma orientação precisa para as clientes, considerando não só todos esses aspectos, né, gente, mas até o perfil dessa cliente. Não adianta a gente entender do têxtil e não olhar, né? Se a gente entende do têxtil, mas olha para a nossa cliente e não consegue fazer uma associação das etapas da consultoria de imagem com ela, fica difícil da gente saber entregar essa informação de maneira assertiva, não é? E claro, mesmo a gente entendendo bastante dos têxteis, no momento em que a gente for raciocinar com essa cliente, a gente pode às vezes encontrar um conflito. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a sua cliente quer, né, um tecido aí nobre, como uma seda.
mas ela não faz a menor ideia do que seja uma seda, de como é que você cuida dessa seda. E embora ela tenha, né, condições financeiras para pagar por esse tecido ou por essa peça, ela não vai saber cuidar. Ela não vai ter disponibilidade para cuidar, melhor dizendo, né? E aí, você pensando só no caráter, por exemplo, da nobreza da seda, vai indicar porque ela quer, porque ela gosta. Mas você precisa ser mais profunda nesse atendimento. Porque a decisão da sua cliente não impacta só a rotina dela, mas impacta todos nós. E esse curso tem exatamente esse foco: fazer com que vocês tenham um aprofundamento nos atendimentos, conferindo então, né, todo o conteúdo, que é um conteúdo técnico em relação aos têxteis, mas dentro de uma aplicação prática. Para isso, a gente oferece no curso questionários para vocês, né, avaliarem aí junto às clientes o que efetivamente vai ser ofertado em termos de têxteis. A gente também oferece a vocês um guia têxtil, né, como é que vocês podem montar esse guia para cliente de vocês. E a gente também traz aqui no nosso curso uma ficha técnica, caso vocês queiram trabalhar, por exemplo, com o varejo, atendendo lojistas e atendendo lojas de tecidos. Bom, eu estou super ansiosa para te ver na nossa próxima aula. Eu tenho certeza de que você vai se encantar com o universo dos tecidos e certamente vai fazer a diferença nos seus atendimentos, fora que pode te dar aí mais possibilidades de atuação profissional. Os nossos encontros estão acontecendo sempre às terças-feiras, de 20 às 22 horas. Mas as aulas ficam gravadas e você pode assistir quando quiser, quantas vezes quiser, por até um ano. Nós ainda temos uma biblioteca virtual com mais de 30 materiais extras para vocês estudarem. A gente tem uma aula extra gravada com o estilista da Cedro Têxtil, Eduardo Paixão. E nós temos nessa edição um super convidado, que é o André Duarte, que é o gerente de beneficiamentos têxteis e gestão de resíduos da Riachuelo. Ele comanda toda a cadeia produtiva do jeans da Riachuelo no Brasil e ele vai dividir com a gente essa experiência no dia 17 de agosto. O que você está esperando para a gente se encontrar e tramar aí muita informação relevante para aprimorar os seus atendimentos na área da consultoria de imagem ou até mesmo na área do varejo de moda? Estou esperando você. Eu me chamo Luísa Oliveira. A gente se vê na próxima aula. Um super beijo e até lá!